Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar na jornada fascinante dos direitos humanos. A ideia é entender como aquele escudo, sabe? O escudo que nos protege do poder, como ele evoluiu. E, mais importante, quem é que tem a responsabilidade de segurar esse escudo hoje em dia? E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Pensa bem, num mundo cheio de gigantes, de estados poderosos e corporações que parecem países, quem é que olha pelo indivíduo? Quem nos protege? 69. Parece um número solto, não é? Mas olha, esse número aqui, ele diz muito sobre o nosso tempo. É que segundo dados da Global Justice Now, das 100 maiores economias do mundo, 69 não são países, são empresas. Sim, corporações multinacionais. E isso muda completamente o jogo. Ok, para a gente entender o cenário de hoje, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos voltar lá na origem para descobrir porquê esse tal escudo dos direitos humanos foi criado, para começo de conversa. Então a estrutura moderna dos direitos humanos, ela não surgiu do nada, sabe? Foi uma resposta direta e muito forte aos horrores da Segunda Guerra, ao Holocausto, àquela violência toda vinda do próprio Estado. Era sobre garantir o que a Hannah Arendt chamou de o direito a ter direitos. Isso virou a base de uma nova ordem mundial. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que os direitos humanos foram pensados, na sua essência, exatamente como um escudo, um conjunto de garantias para proteger a dignidade de cada pessoa contra o poder arbitrário do Estado. Beleza, mas do que é feito esse escudo afinal? Vamos dar uma olhada em como os componentes dele e a própria ideia de direitos humanos foram mudando com o tempo. Existem 4 princípios que são a base de tudo e dão uma força enorme para esse conceito. Primeiro, eles são universais, ou seja, valem para todo mundo em qualquer lugar. Eles também são inerentes, a gente já nasce com eles simplesmente por existir. Outra coisa, são interdependentes. Um direito está ligado ao outro. Se um é violado, os outros também sentem. E por fim, são inalienáveis. Ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar esses direitos da gente. E olha que interessante, esse escudo não é uma coisa parada no tempo, não. Ele está sempre evoluindo. Tem uma teoria, a das gerações de direitos, que ajuda a gente a entender isso bem. Tudo começou lá atrás com os direitos civis e políticos. Basicamente, as liberdades a gente tem em relação ao Estado. Depois, o escudo cresceu para incluir os direitos sociais e econômicos, que são coisas que o Estado precisa fazer pela gente. E hoje, já estamos falando de direitos coletivos, como o direito à paz, a um meio ambiente saudável, coisas que valem para a humanidade inteira. E é justamente essa expansão que nos joga no meio do desafio de hoje. Porque aquele escudo que foi pensado originalmente para nos proteger do Estado, de repente, precisou se adaptar para uma realidade totalmente nova. Lembra daquele número? 69? Pois é, a gente volta para ele agora. O que ele significa é que o poder económico gigantesco dessas empresas multinacionais faz com que tudo o que elas fazem, ou o que deixam de fazer, tenha um impacto direto e profundo na vida e nos direitos de milhões e milhares de pessoas. Isso criou uma dinâmica completamente nova. Pensa assim, antes, a relação era basicamente vertical, de cima para baixo, entre o Estado e o cidadão. Agora, a gente tem também uma relação horizontal, de lado a lado, entre as empresas e as pessoas. E para que os direitos humanos continuassem funcionando, eles precisavam valer também nessas relações privadas. Então, como é que o mundo reagiu a essa nova configuração de poder? A resposta veio com um novo plano de ação muito claro. Essa resposta são os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos. Eles criaram uma estrutura bem direta baseada em 3 pilares super importantes. O primeiro, o Estado tem o dever de proteger. O segundo, as empresas têm a responsabilidade de respeitar. E o terceiro, as vítimas precisam ter acesso à reparação. E essa citação aqui, ela é a chave de tudo. O que ela diz é o seguinte: a responsabilidade de uma empresa de respeitar os direitos humanos não é opcional. Não depende do governo do país estar olhando ou não. É um padrão de conduta global. Ponto. Vale para todas as empresas, em todos os lugares. Certo, a gente já entendeu a teoria. Mas e na prática? Como esse escudo, agora reforçado, funciona de verdade? A resposta está numa coisa chamada diálogo. Um diálogo entre a justiça internacional e a justiça de cada país. E esse diálogo acontece mesmo, no mundo real. Olha só que legal. Decisões lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos acabam influenciando as leis aqui no Brasil. Por exemplo, num caso chamado Saramaca, a Corte disse que propriedade também inclui terras comunitárias. O que o nosso Supremo Tribunal Federal fez? Usou essa mesma lógica para proteger as terras quilombolas.
Outro exemplo, o Brasil foi condenado no caso da favela Nova Brasília. Isso levou diretamente à criação de centros de apoio às vítimas por aqui. Uma coisa influencia a outra. Essa decisão internacional é muito poderosa. Basicamente, a corte entendeu que propriedade não é só um papel ou um documento. É algo essencial para a cultura e para o modo de vida de uma comunidade inteira poder sobreviver. E aí, olha a resposta do Brasil. O STF pega esse raciocínio e vai além, conectando o direito à terra não só com moradia, mas com a própria dignidade humana. É o diálogo acontecendo na nossa frente, de forma bem clara. Então a grande lição aqui é que o escudo dos direitos humanos não é uma peça de museu, sabe? Pelo contrário, é um instrumento vivo, que se adapta, que evolui. Os tratados são vistos como instrumentos vivos que respiram e conseguem responder aos novos desafios que aparecem. E isso tudo nos joga direto numa pergunta para o futuro. A gente já fala do direito ao meio ambiente saudável, certo? Mas e os desafios que estão batendo na nossa porta agora, como inteligência artificial, mudanças climáticas? Como será que esse escudo vai precisar crescer de novo para continuar protegendo a nossa dignidade? A conversa com certeza está só começando.